Fala aí pessoal, tudo certinho? Seja muito bem-vindo aqui no canal no YouTube, onde a gente está sempre discutindo direito previdenciário. Nossos últimos vídeos, a gente está discutindo ali questões ano 2024, até para demonstrar a todos vocês o quanto é fácil responder questão de direito previdenciário, desde que os conceitos da matéria estejam internalizados. Pois bem, se você está chegando aqui no canal agora, marca aí, se inscreva nessa bagaça, marca o sininho, a gente está sempre disponibilizando conteúdo. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu dando aqui uma estudada, a gente está sempre estudando até para fazer material, para comentar questões, enfim. Eu estava aqui no artigo 16 do decreto 3048. O que é que trata o artigo 16 do decreto 3048? Olha só que coisa. Trata dos dependentes, não é? Dos beneficiários do regime geral de previdência social, do INSS, vinculado ali ao INSS, dos beneficiários do regime geral de previdência na condição de dependentes do segurado. Porque são esses os beneficiários. Ou o cara é segurado, ou o cara é dependente, ou então ele pode ser segurado e dependente ao mesmo tempo, é claro, é na condição de dependente. Pois bem, a gente tem o rol dos benefícios, não é? Do regime geral de previdência, é aquela regrinha famosa de 3, 3, 2, 1, e dentre esses 9 benefícios, 2 são devidos aos beneficiários na condição de dependente. Na condição de dependente. Quais são esses 2 benefícios? Pensão por morte e auxílio reclusão. Pois bem, e o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai abrir um pouco a discussão para ir internalizando o assunto do que acontece no dia a dia numa agência da Previdência. Digo isso porque, por exemplo, morre um segurado, não é? Então ele vai deixar a pensão por morte aos seus dependentes habilitados. Mas vamos lá, vamos simplificar. Morre o segurado, era marido e mulher, formalizado, casamento em igreja, certidão de casamento, a zorra toda. Então morre o segurado. Essa viúva se apresenta numa agência da Previdência e apresenta a certidão de óbito, que inclusive a Previdência vai saber, porque o titular de cartório de pessoas naturais precisa informar isso à Previdência, mas ela não esperou nem o corpo esfriar e já se antecipou. No mesmo dia que o cara morreu, foi lá, pegou a certidão, e foi aqui numa agência da Previdência. Então a INSS nem sabia que aquele segurado estava morto, mas a viúva já estava ali com a certidão de óbito, em mãos. Pois bem, ela chega com a certidão de óbito e chega com a certidão de casamento. Ora, a priori, vamos conceder pensão por morte para essa senhora, porque já está configurado ali, não é? Morre o segurado. Ela é viúva, cônjuge, companheiro, companheira, a gente vai abrir a discussão na sequência. Mas vamos lá, ela é viúva, então, portanto, ela tem essa documentação formal e, portanto, se habilita como dependente da primeira classe. Sendo dependente da primeira classe, não deve ter que comprovar dependência econômica, não tem que comprovar zorra nenhuma, é só apresentar essa documentação e sair de lá com o seu benefício, pensão por morte. Mas o que pode acontecer também aí, agora que eu quero entrar no companheiro, companheira, união estável, decorrente de união estável? O que pode acontecer no dia a dia, não é? Dentro de uma agência da Previdência? Morre o cara e chega uma mulher lá dizendo, olha, sabe esse segurado que morreu? Na verdade ela pegou ali a parte de óbitos, não é? O obituário ali nos jornais das grandes cidades que tem. Aí ela viu lá que um cara morreu com 40 e poucos anos de idade. Ela tem também 40 e poucos, falou, vou dizer que esse cara era meu companheiro. Então vai lá e se apresenta e requer pensão por morte. Ora. Então, o servidor do INSS, ex-aluno da rede LFG, do Se Joga no INSS aqui da gente, uma cacetada de ex-alunos, vai olhar aquela situação e vai dizer, opa, não posso conceder rapidamente esse benefício, porque teremos que fazer uma checagem, não é? Veja como é lógico. Ela não consegue, ela somente chegou lá dizendo, esse cara aqui era meu companheiro. Então, portanto, eu também sou dependente da primeira classe. E também vou ter... É outro cara, hein? É outro segurado. Eu não estou querendo fazer aqui mistura de ex-mulher com a nova companheira. Nada disso. É outro cara que morreu, é outro segurado que morreu. E, portanto, essa companheira que se diz companheira, está requerendo benefício. Galera, é nesse artigo 16 que estabelece como deve ser comprovado a união estável e a dependência econômica. A dependência econômica, ela entra aí não por conta dessa companheira, porque ela é dependente da primeira classe.
correto? Essa dependência econômica entra justamente em relação aos dependentes da segunda e da terceira classe. Então, só para que a gente amarre o assunto. Então, morre esse segurado, que essa mulher se apresentou como companheira. Aí, a mãe desse segurado, que dependia dele economicamente, se apresenta também como dependente habilitado. Opa, temos um problema. Temos uma mulher dizendo que é companheira. Ela é dependente da primeira classe. Se o benefício for concedido a ela, o benefício não circula entre classes, não é? Benefício concedido a dependente de classe anterior não será devido a dependentes das classes posteriores. Então, portanto, o benefício, se essa companheira está falando a verdade, o benefício vai ser devido somente para ela. Mas a mãe não está nem sabendo que o filho tinha uma companheira, enfim, ou até mesmo sabia, mas vai lá e tenta se habilitar dizendo, olha, eu sou a mãe do segurado que faleceu e eu dependia economicamente dele. Sou dependente da segunda classe, então, portanto, tenho direito à pensão por morte. Pronto. O servidor do INSS é aquele que não foi aluno do Se Joga, nem da Rede LFG, bota a mão na cabeça e diz, não sei o que fazer. Mas aquele que foi aluno da gente vai dizer, não, tranquilidade brasileira. A gente vai aqui dar uma checada nesta situação, nas duas situações. Então, é o artigo 16 que trabalha com essa situação quando ele diz sobre comprovação da união estável e da dependência econômica. Como deve ser comprovada. E é isso que eu quero falar com vocês. Está lá no parágrafo 6º-A desse artigo 16. Eu coloquei aqui o artigo 16 somente para que, caso você queira se situar, a gente está aqui no decreto 3048, que é leitura obrigatória para quem vai fazer prova de direito que contenha direito previdenciário. Então, olha só, não vou passar por tudo isso aqui, porque isso não é uma aula. Lá no Se Joga a gente faz isso de uma forma completa e tal. Então, logo no parágrafo 6º, define o que é união estável. E aqui tem uma mudança muito interessante e que nos interessa também para a prova e que também nos interessa para o dia a dia, não é? Porque diz assim, considera-se união estável aquela configurada na convivência pública. Na convivência pública. A amante não tem convivência pública contínua e duradoura entre pessoas. Antes era entre homem e mulher, mas desde lá de trás, de 2012, enfim, o INSS já reconhecia as uniões homoafetivas, mas agora está na norma, dizendo que considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, ou seja, entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, estabelecida com intenção de constituição de família. Aí cita o Código Civil, desde que comprovado o vínculo e tal e tal. Beleza? Então observe, aquela mulher que se apresenta dizendo que o falecido segurado era seu companheiro, ela vai ter que comprovar a união estável. É no parágrafo 6º-A que diz exatamente como deve ser feito. Diz assim, olha só, as provas de união estável, olha só que interessante, e aí aqui a gente já traz também a mãe do segurado, que é dependente da segunda classe, que precisa comprovar a dependência econômica, também tem que provar a dependência econômica. Não basta apresentar uma certidão de nascimento, onde ela figura como mãe e o segurado como filho e que morreu. Para dizer, olha, o meu filho morreu, eu quero pensão. Não, alto lá. A pensão será devida, senhora, desde que não tenha dependente da classe anterior, da primeira classe, e desde que a senhora comprove dependência econômica. Então, é esse parágrafo 6º-A do artigo 16 do decreto que traz a inteligência, que diz assim, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material, contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado. Recolhimento à prisão em regime fechado, daquele segurado de baixa renda, porque estamos falando aqui do auxílio reclusão. Então, olha que interessante, não é? Preciso ter início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior, não é? Aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão, não admitida a prova exclusivamente testemunhal.
exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Aí ele cita aqui, na mesma norma, o artigo 143, inciso 2º. A gente vai lá também dar uma olhada. Mas o bacana aqui, pessoal, é de que é só a gente começar a imaginar, você que está estudando para o INSS, é bacana essa coisa de imaginar atendendo já, de imaginar tendo um processo em mãos que traga esse tipo de situação. Por quê? Porque você vai ter que ter ali no processo a pessoa interessada, vai ter que apresentar início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito do recolhimento à prisão. Ou seja, há um corte aqui. O cara morreu, não é? Beleza, eu vou recuar 24 meses. Aí a senhora que aparece, aquela mulher, ele era meu companheiro, ok. Você tem nesses 24 meses para trás para me apresentar provas materiais. Que provas materiais são essas? Por exemplo, uma conta conjunta, uma conta de luz e uma conta de água, onde figura o nome dele, onde na outra figura o nome dela, no mesmo endereço, porque a convivência era contínua, pública e com intenção de constituição de família. Então, portanto, olha só, mas me apresente neste período de 24 meses da data do óbito para trás. Porque não adianta essa mulher ter sido uma companheira desse segurado morto há 10 anos, há 20 anos. Aí ela sabe que aquele antigo companheiro dela morreu e ela vai lá e tenta se habilitar. Não tem qualidade de dependente, porque tem que comprovar união estável. E a prova ela tem que ser contemporânea do fato que se queira comprovar. Então, portanto, é interessante. E assim, da data do óbito, se o requerimento, no caso, da data do recolhimento à prisão, se o requerimento, no caso, diz respeito a auxílio reclusão. Beleza? Tranquilidade? Então, bora lá no artigo 143. Vamos lá no artigo 143, para a gente dar uma olhada, quando ele diz assim, ok, a gente vai aceitar prova exclusivamente testemunhal, desde que ocorra motivo de força maior ou caso fortuito. Bem, o computador deu pau. Tá vendo ali que ele tá meio esbranquiçado por algum motivo? Não tem problema. Eu tô com o decreto aqui em mãos e a gente vai fazer a leitura. Voltou. Calma. Vamos lá. Artigo 143. Vamos chegar nele. Artigo 143. Cheguei nele e vou lá no parágrafo 2º. Olha só. O que seria caso fortuito ou força maior? Aí ele simplifica, ele diz, olha, caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação, desmoronamento. Aí, como aqui ele está tratando de vínculo com a empresa, ele diz que tem atingido a empresa na qual o segurado alega ter trabalhado, porque aqui está sendo aproveitado o mesmo artigo para comprovação de tempo de contribuição, não é? Aqui é um pouco diferente, aqui seria comprovação de tempo de contribuição. Então o segurado alega que trabalhou numa determinada empresa, mas essa empresa pegou fogo, já não existe mais e perdeu toda a documentação. Bem, ele tem que comprovar isso aqui aí através de jornais da época, enfim, documentos da época que comprovem que ele realmente, que aquela empresa realmente pegou fogo, sumiu, e tem que haver uma correlação entre a formação, o trabalho daquele segurado com o trabalho, com aquilo que aquela empresa fazia ou produzia ou comercializava, enfim. Mas o bacana aqui é que a gente só pega o conceito de força maior ou caso fortuito, verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação, desmoronamento. Então vai dizer que essa companheira vai dizer que os documentos que ela poderia ter com aquele cara que morreu, com aquele segurado que morreu, ficavam todos dentro de um apartamento e aquele apartamento pegou fogo completamente. Então, portanto, não tem como se apresentar a documentação que ela gostaria de apresentar. E aí, portanto, poderá ser aceitado ali a prova testemunhal exclusivamente. Beleza, mas é massa a gente ficar viajando nesses tipos de exemplificação, porque assim a gente vai internalizando a matéria. Bem, falei aqui um pouco sobre dependentes da primeira classe, que
que tem dependência econômica presumida, falei que o cônjuge é dependente da primeira classe, falei que a companheira, desde que comprove união estável, companheira, comprove união estável, também é dependente da primeira classe, também não precisa comprovar dependência econômica, mas tem que comprovar a união estável. Falei ali rapidamente dependentes da segunda classe, que são os pais, nem mencionei os dependentes da terceira classe, porque aqui não é aula. Aqui é um bate-papo só para que a gente vá abrindo a mente e vá internalizando esses conceitos, beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Marca aí um sininho, marca o sininho, se inscreve no canal, tem um campo de comentários, bota ali, pô Ítalo, já conheço um caso assim, olha, eu conheço um caso que foi indeferido a concessão da pensão por morte porque a mulher ou o homem não conseguiu comprovar a união estável, olha, eu sei aqui de um caso de auxílio reclusão, enfim, os comentários estão abertos aí para que justamente a gente crie aqui um canal de discussão, trocando experiências em relação a direito previdenciário, porque assim a gente vai internalizando a matéria. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu!